escolar que vivemos requer um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. O coronavírus impactou nossas vidas em todas as direções. As escolas estão fechadas. Vivemos tempos em que sentimos de modo concreto o medo, tanto em relação ao vírus, ao adoecimento, à morte de muitas pessoas, mas também com relação à economia, ao trabalho, ao sustento das famílias. O tema da nossa conversa de hoje é Sentimentos de crianças e adolescentes diante da pandemia. Cláudia, isso afeta crianças e adolescentes? Olha, Terciane, eu acho que sim, eu acho que todo mundo tem um pouco dessa clareza, né, de que isso afeta as crianças e adolescentes. Conversar um pouquinho com as crianças e adolescentes e perguntar para elas também, a gente vai sentir delas, assim, essa preocupação. Às vezes não vão saber nomear direito com o que se angustiam, né, se a criança é muito pequena, ela não sabe, às vezes, colocar em palavras, mas com certeza. Vamos pensar, assim, pelo menos em 3 questões, né. As crianças estão em isolamento dentro das suas casas, elas perderam o espaço escolar, que é o espaço onde elas brincam, onde elas riem, onde elas vão fazer o lanche com os colegas, onde elas encontram aquele guri que elas gostam, a guria que elas gostam, onde elas jogam futebol, onde, né, então, perderam esse espaço, perderam o convívio com os profs. As crianças pequenas, geralmente, têm um convívio, assim, bem mais idealizado do professor, mas também os adolescentes precisam dos professores, porque se a gente pensar assim, os professores são as grandes figuras que as crianças e adolescentes têm acesso fora da família, né? Então, seja para amar os seus professores ou para reclamar de seus professores, é uma dimensão muito importante da vida das crianças. E adolescentes perderam isso e estão no espaço domiciliar, com as mesmas figuras 24 horas por dia, né? Então, as crianças perderam aquela e adolescentes, aquela oportunidade que a vida oferece, né, de vivenciar diferentes experiências em diferentes locais, com diferentes respostas, com diferentes retornos que elas têm, né, das diferentes pessoas com as quais elas convivem. Então, claro que o isolamento social, o distanciamento social afeta as crianças e adolescentes. Isso, sim, se potencializa ainda mais se a gente pensar nas crianças e adolescentes que são filhos únicos, que ainda perderam mais ainda a oportunidade, né, de brincar com seus pares, com crianças da mesma idade, né, enfim. Mas tem um outro fator, né, as crianças escutam os jornais, os noticiários que os pais estão escutando, e embora elas talvez às vezes não entendam tudo que está sendo dito ali, elas entendem que os assuntos são repetitivos, né, está se falando de morte, está se falando de hospitais, está se falando de médicos, está se falando de problemas econômicos. E as crianças e adolescentes percebem muito mais do que os adultos geralmente pensam quais são os dramas familiares. Então, percebem os pais preocupados com os empregos, né, com as contas. Então, a gente não pode deixar de pensar isso. As crianças se afetam muito, os adolescentes se afetam muito. Então, aí a gente pode pensar no papel da escola, né? A escola não é um lugar só de conteúdo. Até a gente falou um pouquinho disso no nosso outro diálogo, né? A escola também é um lugar de falar de vida, de falar de vivências, de sentimentos, de emoções. Então, eu acho que nós poderíamos pensar a escola como potencializadora de espaços para que crianças e adolescentes também possam pensar na pandemia, também possam pensar e compartilhar vivências daquilo que elas estão sentindo, estão percebendo na sua casa, no seu prédio, no seu bairro, naquilo que elas recebem ou veem por WhatsApp também, porque elas também participam desse mundo, né, de trocas e de piadas, às vezes, e de programas humorísticos, mas também de notícias ruins. Então, acho que a gente podia pensar, né, de que maneira a escola pode também oportunizar isso. E a gente pode, não sei.
Perfeito, Cláudia. Eu penso que essa é uma situação que nós estamos vivendo muito ímpar, que exige soluções diferenciadas. Não há como nós imaginarmos quais são as melhores situações para cada uma das vivências e das condições das diferentes escolas e das diferentes comunidades escolares. Mas na perspectiva, principalmente, né, da escola, o que nós poderíamos pensar? Como é que a escola poderia agir mediante esse momento em relação a planejamentos, em relação a possibilidade de interlocução com as famílias? O que tu pensas em relação a isso? Não é fácil, né, pensar, porque a realidade das escolas pode ser bem diferente uma da outra, né. Para as escolas que estão em atividade agora, estão mantendo algum tipo de atividade agora com os seus alunos, a gente poderia pensar, assim, de criar pequenos momentos, antes ou depois, no início ou no término das atividades, em que eles possam falar dos sentimentos deles. Ou poderia se incluir esses momentos nas próprias atividades, que eles possam crescer junto aos conteúdos, né? Momentos em que eles possam trazer o que eles estão sentindo ou pensando, seja como for aquilo que estiver trabalhando, né? Naquele momento com os alunos. Pode-se também pensar em atividades em que eles pudessem ajudar-se mutuamente, né? Tipo, um colega traz uma dificuldade que está vivendo em casa e os outros podem, de alguma maneira, compartilhar se eles estão vivendo algo parecido com isso ou não estão vivendo algo parecido com isso, e o que se poderia pensar diante disso que o colega trouxe. Eles poderiam, sei lá, fazer cartazes, eles poderiam fazer textos, eles poderiam compartilhar fotos ou imagens, claro, dependendo dos recursos, se tem recursos digitais, se não tem recursos digitais, mas pensar maneiras de compartilhamento de ideias, criação de histórias, criação de contos, criação de ficções, incluir os projetos futuros deles, para que também o horizonte da criança e adolescente não fique só no horizonte do agora, né, mas que a gente pode pensar em projetos futuros, a gente não está não podendo pensar no futuro, incluir essa dimensão da esperança também. E para as escolas que nesse momento não estão desenvolvendo atividades, mas que vão retornar às atividades de alguma maneira, né, seja via distância, utilizando tecnologias digitais, ou quando retornarem às aulas, elas também vão precisar incluir isso que a gente está vivendo também nas falas com as crianças e adolescentes. Então, de uma maneira ou de outra, os professores podem, né, permitir isso. E vão se surpreender com aquilo que as crianças e adolescentes vão trazer. Vão se surpreender com o grau de sensibilidade deles diante daquilo que acontece nas famílias, com o grau de sensibilidade deles em relação às histórias dos colegas, né, e de buscar ajudar e apoiar os colegas, e isso vai ter um efeito para as próprias crianças e adolescentes de se sentir participantes de algo que está acontecendo no mundo, de se sentir atores, porque a gente precisa se sentir ator, a gente não pode estar só numa posição passiva de quem está só observando. E as crianças e adolescentes respondem muito bem, os professores sabem disso, porque fazem isso com outros temas, envolvem as campanhas em temas, as crianças em temas de ecologia, paz, programas que criam nas escolas, assim, contra o bullying, é a mesma coisa, introduzir a questão da pandemia, introduzir a questão desse sofrimento que a gente está vivendo e acreditar no potencial que as crianças e adolescentes têm quando a gente cria espaços de elaborar essas vivências ativamente, de criar em cima delas. Eu penso um pouco por aí, Terciane. Cláudio, eu acho que é exatamente isso que nós queremos, na verdade, é lembrar da capacidade que cada professor tem de, criativamente, seja agora, durante esse momento, ou depois que tudo isso passar e reencontrar essas crianças, esses adolescentes, para ressignificar essa experiência, para lembrar a todos e a cada um que viver vale a pena e que nós temos que ter esperança e temos que ter atitude e protagonismo para lidar com essas situações e aprendermos com aprendermos com elas e nos transformarmos também, né, com tudo isso. Eu quero agradecer, Cláudia, as tuas considerações. Não sei se você quer mencionar algo mais.
Não, eu acho que para hoje, para esse diálogo, né, tá bom, a gente pode conversar novamente sobre esse tema num outro momento, e eu só queria lembrar, né, Terciane, de convidar os professores, os gestores, os coordenadores acadêmicos, os coordenadores das escolas, que eles podem enviar comentários, questionamentos, sugestões, que esse espaço é para ser um espaço de interlocução e de construção coletiva de novas oportunidades. Agradecer. Muito obrigada. Obrigada a você, Cláudia. Eu penso que esse foi um primeiro momento, assim, de conversa sobre essa temática, que tem muito ainda para render, e nós nos encontramos. Participem, enviem seus comentários, enviem suas sugestões, suas dúvidas, e será um prazer. Obrigada, Cláudia, e até o próximo encontro.